o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Quero agradecer sua audiência, seu carinho em todo o estado do Acre e agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus que tem nos mantido, mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, quando temos Cristo conosco, a vida é mais fácil. Não é mais fácil porque se torna mais fácil, mas a gente torna a vida melhor de levar com Deus no coração. Deixa eu falar aqui da promoção da Auto Acre Veículos. Você já viu como são bonitos os veículos da Kia? Olha só o novo Cerato, que carrão, né? Carro lindo, vendido em mais de 160 países, com alta tecnologia, 5 anos de garantia, um veículo que não deixa nada a desejar aos melhores carros alemães, enfim. Você pode adquirir o seu Cerato na Auto Acre. Tem também o novo Kia Sorrento. Olha que carrão no seu vídeo, com preço maravilhoso para um veículo V6 de 7 lugares. Tem também o Kia Sportage e o comercial leve da Kia, o Bongo, o caminhãozinho, que é um sucesso de vendas em todo o Brasil. E na compra de um Kia você pode concorrer a 2 ingressos para a final da Copa do Mundo no Maracanã. É a promoção Eu na Final. Olha aí o Bongo que eu falei. Compre um Kia, ganhe o cartão Raspe, preenche. Você pode ganhar o kit do torcedor, está aqui nas minhas mãos, o kit completo do torcedor, sacola, camisa, boné e mais o seu cartão. Faça aí a sua sorte valer na promoção Eu na Final da Auto Acre Kia Motors, seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Márcio Bittar, que conclui seu mandato juntamente com a presidência desta mesa diretora, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, no final do ano. Mas este é um ano eleitoral. E as bandeiras que Márcio Bittar levou para o debate no Congresso, para o debate político, essas bandeiras, o que ele nos fala a respeito disso? E do momento político também, da oposição, do Estado. Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Deputado, o senhor, quando assumiu a mesa diretora como primeiro secretário, me falava que tinha alguns projetos de, inclusive, moralização da Câmara. O senhor conseguiu executá-los? Bem, Alain, boa noite a você que nos dá um enorme prestígio com a sua audiência, a audiência do programa do Alain, que a gente sabe que está hoje no Acre inteiro. Muito obrigado pela sua participação. E, de fato, a minha marca ao longo desses anos todos que faço política é uma busca sempre de aperfeiçoar a transparência, a democracia, a economia, coisas que eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, dizendo, olha, meu filho, não jogue comida fora, não deixe a torneira aberta, não ligue o chuveiro mais tempo do que você está debaixo dele, não deixe uma lâmpada acesa, e isso tem que ser levado, esse ensinamento familiar tem que ser levado para a coisa pública. Na campanha que fizemos, Henrique Eduardo Alves, candidato a presidente, e eu, como membro da chapa, fizemos alguns compromissos e, graças a Deus, estamos cumprimos já alguns compromissos importantes. Por exemplo, prometia-se acabar com o 14º e 15º salários dos parlamentares. Promessa antiga, não cumprida. Há várias legislaturas. Há várias legislaturas. Então, o que era uma imoralidade, deputado, aqui entre nós, né? E por isso mesmo que nós garantimos que íamos acabar com esse privilégio, e eu tive o prazer de ser o relator da matéria. Então, a nossa mesa apresentou o projeto, eu fui o relator, a Câmara votou a favor, extinguimos o 14º e 15º salários. Uma outra coisa, semana passada nós votamos, a matéria que já veio do Senado, iniciativa nossa, da mesa diretora, com Henrique Eduardo Alves, o orçamento impositivo das emendas individuais. Que foi uma PEC, inclusive. É uma PEC que saiu da Câmara Federal. Foi para o Senado. O Senado não alterou significativamente, agora só nos resta votar pela segunda vez. O que é que isso significa dizer? Primeiro que acabou com o toma lá da cá, vergonhoso para todos nós brasileiros, porque o parlamentar tinha direito a uma emenda, mas o Executivo liberava se quisesse. Acabamos com isso. O Executivo é obrigado a liberar tudo. Tudo, desde que esteja, obviamente, dentro da legalidade, da obra, do plano plurianual. Para fazer a emenda para a Lua. E também tem que fazer todos os trâmites com os municípios, o projeto tem que ser bem feito, etc. Mas o certo é que o município recebeu uma indicação de uma emenda, aquilo é dinheiro na conta. Para você ter uma ideia, Alan, isso é uma grande vitória. Primeiro porque moraliza a relação do parlamento com o executivo.
acaba com o toma lá da cá, que envergonha a nação brasileira, envergonhava a nação brasileira com as emendas individuais. Significa dizer, a preço de hoje, os estados mais afastados, mais humildes, como é o nosso caso, ganham muito com isso, porque, por exemplo, a preço de hoje, cada parlamentar tem 15 milhões de reais para indicação. Esse valor foi reduzido para 12,5. Mas só que aí você libera tudo. Uhum. E hoje o que se libera, no máximo, algum ano, é metade do valor que nós temos direito. Quando muito, 8, 9 milhões. Quando muito, não chega a 8, Alain. Quando chega muito, chega a metade. Seriam 7 milhões e meio. Quando chega muito, na média nacional. O que significa dizer? Que se esse projeto que aprovamos agora, que vai valer a partir do ano que vem, estivesse valendo agora, seria mais ou menos uns 60 a 80 milhões de reais a mais para o Acre, que precisa tanto para as prefeituras quanto para o governo do estado. Então é um valor. Por quê? Porque é o valor das emendas que o executivo nunca paga. Por exemplo, os municípios hoje do estado reclamam com a queda do repasse do FPM, em virtude da política da presidente Dilma e do presidente Lula de reduzir o IPI, da linha branca, de automóveis, etc. Isso impactou diretamente o repasse do FPM para os municípios. Prefeitos reclamam no estado de diversas carências e da falta de recursos. Com a emenda impositiva, isso pode ajudar? A emenda impositiva ajuda na medida em que ela libera tudo. Como eu estava dizendo, a preço de hoje seria 60 a 80 milhões de reais a mais nos cofres das prefeituras e do governo do estado. Além, e tem mais um item, que é a prefeitura e o governo não vai ter mais que gastar com 15 projetos, 10 projetos, no final ele só tem 5 ou a metade liberado. E o dinheiro daqueles outros projetos já foi gasto, não volta mais e faz falta para o Acre que precisa tanto. Uma outra questão, Alain, que na minha opinião foi um aprendizado importante, e é isso que eu disse, levar para o poder público o ensinamento de casa, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Nós economizamos, através do meu trabalho na primeira secretaria, do ano passado, do orçamento do ano passado, para a previsão orçamentária do ano de 2014, que é o ano que nós estamos, mais de 300 milhões de reais. E note, Alain, economizamos mais de 300 milhões de reais e não está faltando nada. Então, quase um terço disso foi o corte dos supersalários, que é uma lei que nós próprios criamos e o Tribunal de Contas exigiu a sua imediata aplicação. E o resto, Alain, foram ajustes que fizemos no orçamento. O certo é que economizamos mais de 300 milhões de reais e a Câmara continua funcionando muito bem. Não está faltando café, não está faltando água. E o fim do voto secreto? Então, o fim do que é uma matéria importantíssima. O fim do voto secreto, para mim, em particular, tem um sabor especial, porque fui eu o autor do projeto que acabou com o voto secreto na nossa Assembleia Acreana, a primeira Assembleia do Brasil, a permitir que o eleitor pudesse verificar em que o seu deputado está votando. Foi a primeira Assembleia do Brasil, mas o Congresso não conseguia. E agora, a nossa mesa, o Henrique, colocou para votação, nós conseguimos acabar, não com todas, mas com algumas votações que eram secretas e que agora não são mais. Por exemplo, vetos presidenciais. Vetos, cassação de mandato. Cassação de mandato continua secreto. Não, cassação de mandato agora é voto aberto. É aberto. E vetos presidenciais também é aberto. Quais são os casos que o voto ainda é secreto? No Senado ficou ainda a escolha de ministro do Supremo Tribunal, que até tem gente que eu respeito muito, que defende, que deve continuar. Mas aquilo que mais chamava a atenção, o parlamentar votar alguém... a cassação do parlamentar tinha que ser aberto. Tem que ser aberto. Como foi no impeachment de Collor. No impeachment as pessoas anunciavam o seu voto porque queriam. Mas, na verdade, o voto ainda era secreto. Ainda era secreto. Mas moraliza. Eu sempre disse o seguinte, Alain, por que eu defendo essa bandeira há muito tempo? Porque o voto secreto é uma arma de proteção ao eleitor. Ele não pode proteger o eleito. O eleito, ele tem, ao contrário do eleitor, para se proteger de uma perseguição, o eleito, ele tem, ao contrário, que mostrar para a sociedade o que é que ele está fazendo. Como é que ele está votando, a favor ou contra. Ele tem que se posicionar. E a cidade, o cidadão tem o direito de saber. Deputado, sobre o caso dos haitianos, houve um grande debate entre o governo do Acre e o governo de São Paulo. O senhor também chegou a se manifestar a respeito disso. Qual é a sua opinião? O governo do Acre, na sua opinião, errou ao não avisar o governo de São Paulo? Ou o governo de São Paulo foi preconceituoso ao receber esses haitianos que foram tão bem acolhidos no Acre durante 3 anos e meio, com todo o suporte que foi dado aqui? Qual é a sua visão sobre isso? Primeiro que elite branca no Acre é o governador do Acre, né? Elite branca, quem é a elite do Acre? Mas ele falou da elite de São Paulo. Então, eu quero dizer que então é a elite do Acre, porque a elite do Acre é a elite petista.
quem ganhou dinheiro, quem mora no IP, quem tem pensão de ex-governador, quem vai ter pensão de ex-governador. Então, o governador foi preconceituoso, autoritário, e ficar inventando essa briga de luta de classe. Isso é velho, Alain. Eu quando vejo alguém ainda tentar usar esse jogo que o PT usa, de ficar criando inimigo, falseando a verdade, qual é a verdade, Alain? A verdade, eu escrevi sobre isso. A verdade é que esta é uma obrigação do governo federal. Quem decide a política externa brasileira é o governo federal. Por que que ele não criticou o governo federal, que é o grande moleque dessa história? Porque permitiu a entrada, fez um acordo permitindo a entrada e virou as costas. E deixou o abacaxi para a Brasileia. Eu disse que a Brasileia não tinha como suportar 10% a mais da sua população de haitianos, senegaleses, um monte de pessoas que você não sabe nem qual é a formação deles. A minha esposa, na última viagem que fizemos, na época, quando ainda tinha muitos lá em Brasileia, ela ainda me disse, imagina, Márcio, se nós vivêssemos aqui em Brasileia com a nossa filha de 14 anos, tendo que sair durante a noite ou de dia para ir para uma escola, preocupação. Você não conhece as pessoas. Aquilo era um barril de pólvora e eu escrevi sobre isso. Agora, o governador, ao invés de apontar onde é que está o erro, ele não aponta e fica criando o adversário imaginário. O adversário do Acre não é São Paulo. Por que que ele faz isso? Porque o governo federal, a quem compete, e eu propus que o governo federal fechasse a fronteira até resolver o contingente de pessoas que estavam no Acre, porque nós somos a ponta frágil dessa história, e o governo federal coordenasse a alocação desses imigrantes para os lugares em que as pessoas precisam de mão de obra e que não tem, como é o caso de Santa Catarina. Como o governo federal é do mesmo panela, é do mesmo partido do governo estadual, ele então tergiversou, tentando achar um adversário no estado de São Paulo. E para encerrar a conversa, Alain, ele não foi criticado por ter colocado pessoas lá em São Paulo sem avisar, só por gente do governo do estado. Ele só fala do governo do estado porque não é do partido dele. O partido dele, que governa, e aliás, muito mal, está pessimamente avaliado, na prefeitura de São Paulo, que é do PT, disse a mesma coisa. A prefeitura do PT e o governo do estado de São Paulo, um do PT, um do PSDB, disseram a mesma coisa, apenas que devia ter acordado a transferência das pessoas para lá. Mas agora, a verdade é que acha... é do governo federal. Mas o governo de São Paulo poderia receber muito bem os haitianos. E por que a prefeitura de São Paulo não recebeu? Pois é, o governo e a prefeitura de São Paulo. Recebido os haitianos e acabar com essa conversa. Sim, mas vamos ser sinceros e honestos. O governador, ele tergiversa. Primeiro eu vou repetir. Se a elite branca de São Paulo, como ele quis dizer, a luta de classes, né, ele é do andar de baixo, o governador do Acre, é do andar de cima. Quem é elite no Acre hoje, quem ganha dinheiro, quem é dono de empresa, quem fatura é a turma do PT. Quem mora no IP, quem tem pensão de governador, quem tem privilégio, são eles. Então é uma briga de elites. Agora, quem é o responsável por essa questão é o governo federal. Quem não fala isso é porque está tergiversando. Como o governo federal é do mesmo partido do governador do estado, que dizia assim, tem que eleger todo mundo do mesmo lado porque as coisas funcionam, e elas não funcionam, porque não estão funcionando, aí ele se cala covardemente e tenta acusar os outros, quando a própria prefeitura de São Paulo disse a mesma coisa que a secretária estadual. Aí, Alain, deve ser briga de elites brancas, daqui, dele e de lá, né? Bem, eu sempre achei a medida de acolher os haitianos aqui no Acre humanitária, correta, decente e digna de aplausos. Só que o Estado não suportava isso. O brasileiro não suportava isso. O Estado não suportava mais. O caso da PEC dos soldados da borracha. Os soldados da borracha foram pouco mais de 50 mil homens e com suas esposas. A maioria veio sozinho, mas muitos foram recrutados para o esforço da Segunda Guerra Mundial, para a produção da borracha na Amazônia. Muitos deles passaram situações penuriosas, sofreram, pegaram malária, sofreram, inclusive, nas mãos dos seringalistas, né? Eles nunca conseguiam terminar de pagar o barracão. Era uma vida de muita penúria. Meu avô, seu Romildo, foi soldado da borracha, morreu sem ver essa pensão aprovada, sem esse abono. E, enfim, a PEC, que garante aí esse pagamento dos 25 mil reais, foi ali aprovada na Câmara e no Senado. O senhor acha justo esse pagamento de 25 mil reais? Como é que o senhor viu isso tudo? Alain, primeiro quero também aqui dizer mais uma vez da minha imensa admiração e do meu amor pela história do Acre. Por essas pessoas que, mesmo com muito sofrimento,
mas foi quem enfiou a bandeira da pátria brasileira, transformando esse pedaço de chão em Brasil. Se hoje nós não somos território boliviano, é por esse tipo de gente que estava aqui sofrendo muito nos seringais, mas que mesmo assim, né, lutou para fazer com que essa terra pertencesse ao Brasil. Enquanto estados como o Rio Grande do Sul, hoje Rio Grande do Sul, lutaram para se separar do Brasil. Os nossos antepassados, quem criou o Acre, quem veio para cá primeiro, lutou para pertencer ao Brasil. Sobre esse assunto, dizer de forma bem serena e equilibrada, qual é a verdade, Alain? Havia uma PEC que propunha a equiparação, pagar para o soldado da borracha o mesmo que o brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial pelo mundo livre contra o nazismo e o fascismo estavam recebendo. Muito bem. Isso foi no primeiro ano do governo do presidente Lula, do PT. E o governo federal não quis aprovar. Ponto. O governo do PT federal, que empresta 2 bilhões para Cuba, para construir um porto, que faz metrô de superfície na Venezuela, achou que não devia pagar esse dinheiro, equiparando o soldado da borracha ao da FEB, que foi na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Qual é o meu papel nesse processo, Alain? Como primeiro secretário, eu cobrei do Henrique Eduardo Alves, porque na campanha ele prometeu, em nosso nome, que não ia engavetar a matéria, como é essa matéria que estava engavetada. O Henrique marcou com o líder do governo do PT, inclusive o Flaviano Mello, Antônia Lúcia, Perpétua Almeida, Gladson Cameli, sempre estiveram comigo, marcou por 3 vezes essa votação. E por 3 vezes ele suspendia a pedido do governo petista para fazer um acordo. Na 4ª vez, e eu sempre cobrando dele. Então o meu papel como primeiro secretário foi cobrar do Henrique, que é o nosso presidente, que ele cumprisse a promessa de campanha e colocasse a matéria para votar. Quando o governo percebeu que a matéria ia ser votada, eles desejando ou não, e aí eles podiam ter uma derrota pior, então eles propuseram este acordo. Em nome da matéria que eles não quiseram, que era a equiparação, propuseram dar esses R$25 mil. Muito bem, por que que eu concordei? Porque eu entendo, Alain, que são pessoas que estão no fim da vida. E se nós teimássemos em não aceitar apenas os 25 mil e continuássemos na luta pelo justo, pelo correto, que é a equiparação, se isso demora mais 1, 2, 4, 5, 6 anos, não ia encontrar mais ninguém vivo. Então seria, no meu modo de ver, seria irresponsabilidade, e foi isso que eu pensei, e foi por isso que eu, presidindo a mesa da Câmara Federal, no dia que a Câmara aprovou, eu fui a favor desse acordo, que não é o correto, não é o que merece o soldado da borracha, mas é o que foi possível receber esses R$25 mil. Durante a assinatura da matéria, na solenidade ontem, no Senado, um fato inusitado. Um soldado da borracha do estado de Rondônia, senhor Belisário Costa, de 96 anos, se mostrou indignado com a matéria aprovada e deu um depoimento. Assisti um pedacinho. Quem tivesse, todos vocês que estão nos ouvindo, tivesse no meu lugar, os senhores falavam a mesma coisa que eu estou falando. E estou agradecendo a dona Perpétua o que ela ganhou para fazer isso conosco, viu? Eu estou agradecendo a dona Perpétua o que ela ganhou para fazer isso conosco, viu? Ela não era para ser deputada do Acre. Ela não gosta do povo do Acre. Ela não gosta do povo do Acre, viu? Ela não gosta do povo do Acre, não, viu? Ela está fingindo que gosta do povo do Acre, viu? Mas olha, senhora Perpétua, a senhora de hoje em diante, eu vou falar para a senhora vai se candidatar, mas a senhora não vai ganhar mais nunca. Porque o povo do Acre, não é possível que esse povo não enxergue uma coisa dessa que a senhora está fazendo com todo mundo. Até com o seu pai. Está entendendo? Olha, é dureza, viu? Se fosse uma pessoa que tivesse consciência, a senhora tivesse consciência, a senhora não tinha falado essas coisas para nós. De ganhar uma mixaria dessa, que não dá para nós viver. Não dá para nós viver. Eu queria que nós ganhássemos R$1.500,
R$ 1.500, o que é que nós fazíamos com R$ 1.500 por mês? Viu? O que é que nós ganhávamos? O que é, o senhor pensa, 25 mil, o que é que dá para você viver hoje em dia? 25 mil é para um deputado tomar café de manhã. Viu? Bem, a indignação do seu Belisário contra a deputada Perpétua, na opinião da própria deputada, foi arquitetada pelo PP, pelo Partido Progressista, pelo deputado Gladson. Que bobagem. O que o senhor pensa disso? É uma bobagem. O deputado Gladson Cameli não tem nada a ver com isso. Um homem dessa idade, 96... Não é a briga pelo Senado? Não vamos passar limites, não. Vamos fazer como o governador, que acha que tem 90% de aceitação. A pessoa vai sair uma pesquisa agora, que ele apareça com 50, vai ter perdido 40, né? Vai ter que assumir essa... Então não vamos falar bobagem. O Gladson não tem nada a ver com isso. Isso é um senhor de 96 anos de idade que fez um desabafo e que nós, se somos democratas, temos que ouvir e escutar. E ele está correto. E ela não tem como negar. Ela faz parte deste governo. O governo do PT. Gente, é a pura verdade. O governo petista dos 8 anos do Lula, esse projeto entrou no primeiro ano do Lula, a equiparação. Passaram-se os 8 anos do Lula, ficou tudo engavetado. 2, 3 anos da Dilma Rousseff, e eles não quiseram. Quem não quis a equiparação salarial do soldado da borracha com o pracinha da FEB foi o governo petista, que eu já disse e repito, prefere emprestar 2 bilhões para Cuba, mas acha que não deve equiparar o salário do soldado da borracha. E acenou com esses 25 mil reais. Quer dizer, eu aceitei, porque como eu sou oposição a este governo petista, eu pensei, eu não vou levar nas minhas costas a responsabilidade de empurrar mais essa briga e daqui a pouco passar mais não sei quantos anos e aí não tem mais ninguém vivo para receber nem que seja esses 25 mil reais. Agora, quem é do governo federal tem que escutar essa crítica e aceitar. Mas a crítica também tinha que ser feita ao deputado Aníbal, ao senador Aníbal. Tem que falar para o senhor lá. Ao deputado... Todos os deputados que aprovaram a matéria daquele jeito. A crítica tinha que ser para todos. Eu acho que ele voltou para a Perpétua ali. Não... Você é meu amigo, eu gosto muito de você e te respeito, até porque você tem posições, não mude. A crítica que ele faz, ela cabe a quem é do governo. Quem não aprovou e quem não quis fazer a equiparação, e quem tem o poder para isso, é o governo federal. O governo federal é do PT. A decisão é do governo federal. Lógico. Sem dúvida que é uma decisão do governo federal. E o governo não quis. Aí, no fim das contas... Sobrou para os parlamentares. Sobrou. Não, no final das contas, eu estou falando por mim. No final das contas, o governo petista não quis a equiparação. Não adianta o Aníbal, Perpétua, Jorge, inventar o que quiserem. O governo federal não quis aprovar a matéria e não aprovou. Bom, aí o que o governo diz, através do líder Quinalha? Olha, vamos fazer o seguinte... Não vou aprovar a matéria, eu posso dar 25 mil. Eu, que sou oposição ao PT, o que eu disse? Eu vou votar a favor, porque eu não vou ser responsável por esticar uma corda mais 1 ano, 5, 6 anos, e de repente não ter mais nenhum soldado da borracha vivo para receber sequer esses 25 mil reais. Gente, nosso tempo está estourado. São muitos temas aqui para debater com o deputado Márcio Bittar. Agradeço a sua audiência. Deputado, agradeço mais uma vez sua vinda ao programa. Alain, eu quero te agradecer, se você me permite, mandar um abraço a todos os conterrâneos dos 4 cantos desse estado, dizer que eu estou em caravana há meses, conversando com as pessoas, apresentando ideias de programa de governo e ouvindo as pessoas. Essa campanha que vem, mais uma vez, eu vou fazer como é da minha natureza. Mais do que falar daquilo que não está bem no Acre, eu vou passar a campanha toda dizendo daquilo que eu posso fazer para ajudar a melhorar a vida de cada criano e cada criano que habita esse estado. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que cada um esteja com a sua família. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, deputado. Daqui a pouquinho voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.